Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago a indicação de uma literatura que eu acho que eu estava devendo aqui, que é a literatura nacional, de um autor que é muito conhecido no nosso país, mas que esse conto específico é pouquíssimo conhecido, infelizmente. Talvez a nossa grande obra da literatura fantástica, gótica e de ficção científica, do autor de O Cortiço, Aloysio Azevedo, em seu Demônios. Nessa história, então, o Aloysio nos conta sobre um escritor que mora num quartinho de pensão, e ele tá ali mais ou menos como se fosse num bloqueio criativo, mas de repente no meio da noite ele senta e passa a escrever ali dezenas de páginas, e ele mal sabe quanto tempo passou, e de repente ele apaga e dorme por um bom tempo, mas quando ele acorda, ele mal se lembra como aquilo tudo se deu, mas uma coisa muito sombria ele percebe que ainda é noite. Então ele percebe ali que o relógio está parado e não há nenhum barulho, né? Tá tudo muito sombrio, muito soturno. E ele vai ali para sua janela, para sua varandinha, e ele percebe que realmente todas as coisas que representam a vida na Terra não existem mais. Então, não há um mínimo resquício de vento que bata nas árvores, não há som de nada vivo existindo mais. O Aloysio coloca pra gente que esse protagonista, ele percebe que tudo na Terra agora tem uma atmosfera de catacumbas. Ele sai então pela cidade em busca ali da sua amada Laura para descobrir se ela tá viva, se alguém ali tá vivo. E esse é só o começo dessa história mórbida e extremamente fantástica do Aloysio Azevedo. Então, ao longo dessa história, ele vai nos trazer muitas coisas parecidas com, por exemplo, Os Sonhos de um Homem Ridículo, do Dostoiévski, ou mesmo A Metamorfose, do Kafka. São duas obras ali que eu consigo perceber muita semelhança nessa história, dessa narrativa nacional. E que fica aqui um adendo para que vocês prestem atenção em uma coisa específica. A questão da sinestesia nessa história, ainda que muitas coisas nessa narrativa tenham pontos altos, eu acho que o ponto alto, o principal que faz esse conto ser brilhante nessa questão fantástica e do gótico nacional, é o quanto ele consegue ser sinestésico. Então percebam, enquanto vocês lerem, né, vocês podem pegar nessa edição aqui, que tem essa história como primeira história, mas tem outros contos aqui do Aloysio Azevedo, ou tem uma edição também da Dark Side, que tem esse conto, e vários outros autores nacionais que escreveram histórias de terror. Percebam o quanto o Aloysio de Azevedo ele consegue nos trazer quase que como se fosse um filme na nossa cabeça, quando ele fala que as estrelas são como mortas, que o vento não bate mais nas árvores. E para mim, a cena principal, que eu fiquei chocada a primeira vez que eu li, e agora que eu reli o livro, ela continua sendo minha cena preferida, porque a mais mórbida de todas é quando ele para na frente do mar e o mar já não tem barulho nem movimento nenhum. Então pensem, né? O mar que nos traz essa ideia de tão sublime, forte, né, indomável, você parar na frente do mar e ele ser como se fosse um rio, só que morto, né? Nenhum movimento de vida que um rio tem. Então o mar não se mexe mais e não emite nenhum som. E isso tudo à noite. Então percebam ao longo dessa narrativa o quanto ele tem esse potencial de trazer pra gente como se fosse um filme, todas as questões do que é tátil, do que ele ouve, do que ele sente de cheiro, do lodo, de todas as coisas que vão acontecendo ao longo dessa noite tenebrosa dessa história, desse conto de terror nacional, Demônios, do Aloysio Azevedo.